Boa noite a todos. Vamos continuar então com o nosso estudo sobre Efésios. Nós paramos em Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Então hoje nós vamos seguir com o versículo 11, capítulo 2, versículo 11, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que estamos reunidos. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos proteja, que São Miguel esteja aqui, esteja com você. Todos que estão assistindo, vão assistir esse vídeo, sejam abençoados por Deus, protegidos pelos anjos de Deus, e que o sangue de Jesus caia sobre nós, e que a luz dessa palavra de hoje possa transformar-nos, iluminar-nos, fazer crescer em santidade, em bênçãos, em graças de Deus. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Então vamos lá, vamos seguindo no versículo 11, então, tá bom? Pegue sua Bíblia, eu vou ler a Ave Maria, tá? É na Bíblia Ave Maria que eu estou seguindo aqui. Lembrai-vos, pois, de que outrora vós, gentios por nascimento, que sois chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, os que levam na carne a circuncisão feita por mãos humanas. Lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem direito à cidadania em Israel, alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estavais longe, vos tornastes presente pelo sangue de Cristo. Porque é Ele a nossa paz, Ele que de dois povos fez um só, distribuindo um muro de inimizade que o separava, abolindo a própria carne, a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz. E reconciliados ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Veio para anunciar a paz a vós que estavas longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai num mesmo Espírito. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente, pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Glória a vós, Senhor. Então aqui nós estamos vendo, ele começa falando de dois povos. Que dois povos? Existem tantos povos no mundo, né? Mas ele está falando de duas. É como se Paulo colocasse em duas classes, né? Os judeus e os não judeus. Os judeus era aquele povo consagrado a Deus, né? E todos aqueles que não eram consagrados a Deus eram os gentios, ou os pagãos, como você preferir. Então ele coloca dois povos só, os que são de Deus e os que não são de Deus. Tá bom? Os judeus representam o povo de Deus escolhido, o povo separado para ele, e os gentios são aqueles que não acreditavam em Deus, que não estavam inseridos nessa. E como é que se fazia essa diferença de um povo que é judeu de um gentio, né? Principalmente pelo ato de circuncisão. Um judeu se tornava judeu pela circuncisão que era feita, né? E aí virava povo de Deus, né? Porque a circuncisão para os hebreus tinha uma conotação de aliança com Deus. Isso vem lá de Abraão, né? Então Paulo começa dizendo que em Cristo isso se quebra. Jesus veio para todos.
Então não tem mais essa de ser um povo escolhido e um outro não. Todos agora são chamados a Deus. Olha como é que isso está ligado àquela questão de graça para todos, né? Que Jesus abre tudo para todos, né? Então você vê como é que os judeus eles se colocavam tão à frente dos outros por ser um povo escolhido de Deus que eles falavam que o povo quando uma pessoa não era judeu, ele era um incircunciso, ou seja, um não consagrado, né? Uma pessoa, isso é até um pouco de preconceito até, né? Eles se achavam tão escolhidos que havia um preconceito com quem não era escolhido e chamava o outro de incircunciso. A circuncisão, eu acho que todo mundo já sabe o que é, né? Para um judeu, é o corte daquele prepúcio no pênis do homem e entregue, né, em um ritual de consagração ao oitavo dia, né? Geralmente a criança é feito isso, mas a pessoa para se tornar judeu, depois ele fazia esse ato também adulto, né? Então, se tornava judeu. É um ato de consagração. Isso começa com Abraão, né? Uma aliança com Abraão que entra, que é o pai também dos hebreus, né? E ele entra nessa cena. A circuncisão, propriamente dita, ela não nasce com o judaísmo, né? As, as culturas, as civilizações que haviam antigamente já tinham esse costume de fazer a circuncisão, né? Em alguns estudos falam que a circuncisão começou com os egípcios, a nível de limpeza mesmo, né? A principal motivo da circuncisão era a questão de limpeza, de evitar doenças e tal. Mas no judaísmo já não. É uma aliança, é como se fosse um sacrifício, né? Com Deus, é como se fosse uma entrega. E aquela viraria um sinal. Era um sinal, a circuncisão era um sinal de que aquela pessoa pertencia ao povo escolhido. Era uma marca, era um sinal de que eu sou consagrado. Né? E isso é muito legal, porque isso aí faz referência a o que no cristianismo há uma ligação ao batismo, né? Hoje o batismo é o nosso sinal que somos consagrados. Uma pessoa é de cristão quando ela é batizada, né? Quando ela se torna cristã, batizou, se torna cristã. Nos primeiros estudos nossos, eu falei que eles falavam, né, do batismo como ser santo, né? Santo, santificados, né? E a gente tem o costume de dizer que santo é depois que a gente morre, vai para o céu, né? Mas era santificado porque no batismo ele recebia o Espírito Santo, então eles falavam santificado, chamava de santos, né? Os que eram batizados. Isso se perdeu com o tempo, né? Mas tem muito a ver. O batismo é uma abertura, um mergulhar numa vida do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Na pessoa, né? Um relacionamento da pessoa com o Espírito Santo, da pessoa com a pessoa do Espírito Santo, né? E isso também é uma aliança, se a gente puder entender assim. É uma aliança, é um sinal, né? De Deus em nós agora. No judaísmo era o ato da circuncisão. E era feita na carne, na pele. Paulo fala nisso aqui. E agora não, Jesus acaba com isso, não precisa mais disso. Aliás, gente, esse foi um dos motivos do primeiro concílio da nossa igreja. A questão de aceitar os pagãos, os gentios que estavam entrando no cristianismo e que não precisava passar pelo judaísmo. Então, alguns apóstolos achavam que precisava passar pelo judaísmo. Então, tinha que se circuncidar para virar depois cristão. E Paulo defende que isso não, que basta a graça de Deus, ser batizado, já estava ali um sinal. E isso é muito legal. Por quê? Porque o batismo é um sinal, sim. Hoje, para você fazer qualquer outra coisa na igreja, você precisa do batismo. Para você casar, para você fazer primeira comunhão, ser crismado, todos os sacramentos,
para você ter, você tem que passar pelo batismo. Não tem como você fazer qualquer outra coisa na Igreja Católica sem o batismo. Então, o batismo é muito importante, né, por esse acesso ao Espírito Santo. Isso a nível da comunidade social, né, da igreja, virar membro, mas o batismo, ele nos dá a dignidade de filhos, filhos de Deus. E aí, esse que é o novo sinal. O novo sinal é esse, que nós não precisamos mais de um sinal na carne de que somos cristãos. Nós somos batizados, então nós temos esse sinal. E como é que eu mostro então para o mundo que eu sou de Deus? Pelas minhas atitudes de santa, né? Minhas atitudes de santificação, fazendo e seguindo aquilo que Deus me pediu, realizando isso de boa vontade, como se fosse uma bem-aventurança, vivendo isso com alegria, com paz. Isso mostra ao mundo que eu sou filho dele, que eu sou um representante dele e que sou um batizado. Então, batizado uma pessoa batizada em Deus é aquele que mostra para o mundo a sua imagem, a sua face, né? Mas isso é no nível de santidade que nós entendemos. Mas existe um outro lado aqui também que é legal em estudo, que é o lado espiritual. No lado espiritual, uma pessoa batizada, ela mostra para os espíritos, para os anjos, para os demônios, que ela é batizada. Um demônio ou um anjo sabe que você é batizado ou não. E sabe o teu grau de santidade. Porque o batismo, ele está em nós temos acesso ao Espírito Santo por ser batizado, mas a vivência da santidade, ele nos faz ser luz forte ou luz fraca nesse mundo, ou no mundo espiritual. Então, os demônios olham para nós não como um simples foi batizado ou não foi batizado. Ele olha para nós como se aquele é filho de Deus, aquele não é filho de Deus ainda. E filho de Deus existe, olha o peso da carga, né? Eu sou filho de Deus. Adotivo? Não. Adotivo, sim, mas com a autoridade dada por Cristo, com todos os sinais. No batismo nós recebemos a infusão, é colocado em nós os dons de santificação, dons de luz de Deus. E isso nós mostramos para o mundo pela santidade que temos que alcançar, e passando nas provas, nas coisas da vida, e mostramos para o mundo espiritual através da luz de Deus em nós. Ok? E isso é um grande sinal de Deus em nós. O batismo, então, é muito importante. Na Renovação Carismática Católica, a RCC, né, fala-se muito da efusão do Espírito, ou batismo no Espírito Santo. Não é um segundo batismo, porque não pode. Quando o batismo é feito, é colocado em nós, é infundido em nós as graças necessárias de santificação, os dons necessários de santificação. É colocado e aquilo não sai mais, está ali. Ele precisa ser preenchido, né? Aparecer em nós. Mas na renovação carismática se fala-se o batismo no Espírito Santo como uma efusão, não uma infusão, uma efusão. Ou seja, um aparecer. Então, quando a gente se pede lá na renovação carismática uma efusão, um batismo no Espírito Santo, é para justamente aparecer o Espírito Santo que foi colocado na gente no batismo e que deve ser amadurecido, fortalecido. É difícil às vezes porque a gente confunde, muita gente às vezes até tem dificuldade com a renovação carismática porque acha que um outro batismo, será que parece que é protestante e tal? Não, mas é uma questão só de entendimento, de infusão e efusão, né? É colocado e é preciso explodir de Deus para o mundo, mostrar esse sinal do novo homem, da nova criatura que busca a semelhança de Deus. A efusão é um buscar agir como Jesus agiria, um melhorar daquilo que eu era, um purificar o meu espírito no Espírito Santo.
né? Então essa graça da filiação é muito boa, muito importante, porque nós somos olhados não só pelo mundo, mas pelo o mundo espiritual também, como criaturas novas, pessoas a ser chamadas, consagradas a, a Deus. Então existe toda uma força espiritual aí, né? Por isso que podemos enfrentar certos, né? Por isso que nós pedimos em oração, por isso que a gente pode falar em nome de Jesus, porque nós somos filhos de Deus, né? E existe toda uma autoridade espiritual sobre nós por causa disso, né? E é, cria-se, né? No batismo cria-se uma lei espiritual. Você se torna filho e todos os direitos de filho de Deus estão em você agora, né? Então uma pessoa que não é batizada, ela até isso acontecia, né? A pessoa que não era batizada era considerada uma desgraçada, né? Sem a graça de Deus. E há uma preocupação muito grande sobre isso, sobre uma pessoa que não é batizada, como é que pode? A questão toda é aquele que é batizado, abre-se um mundo novo de dons, de graça sobre aquela pessoa. Ela tem direito espiritual, porque criou-se uma lei espiritual. O batizado é filho de Deus. Se ele é filho de Deus, ele tem todos os direitos de que Deus possa dar de herança para ele. Isso é graça, né? A graça, como nós falamos, é imérita, né? Não depende de mérito, mas ela pode um indivíduo pode se beneficiar através da proximidade de Deus. Então, em Jesus Cristo, sendo batizado, você aceita Deus, você aceita a salvação, aceita a remissão dos pecados, você aceita a, a, a justiça de Deus, você aceita as libertações, as curas que é proposta por Deus. Então isso tudo abre-se muito mais graças a você. Um filho de Deus, ele é assistido por isso, né? Não mais, mas ele não mais no sentido assim, ele tem prioridade, não. Por causa do batismo, é uma lei espiritual, que isso chega com força em você. O batizado, Deus faz um esforço muito grande, porque você escolheu ele, você escolheu ser batizado. Então Deus faz um esforço muito grande de te salvar. Ele usa todos os meios necessários pela sua escolha, a escolha do batismo. Porque o batismo é uma escolha, né? Você vê que muitas pessoas se batizam adultos, mas na nossa cultura católica, geralmente se batiza a criança porque é uma escolha dos pais. Os pais escolhem para o filho escolhem Deus, que aquela criança seja uma consagrada de Deus. Então ela vai trilhar ali um caminho de filho e filha de Deus, com todas as autoridades. As graças vão chegar ali em abundância, porque as graças vão vir para que a pessoa se salve, para que a pessoa fique em Deus. As graças não vêm porque Deus quer dar, ela vem para nos ajudar a ir para Deus. Ela vem em auxílio nosso. As graças caem para nos auxiliar a ser santo. Então, quanto mais você está dentro dos caminhos de Deus, das coisas de Deus, mais Deus vai te ajudar, né? Então, isso é muito importante. Esse ter o campo espiritual, nós saber que você batizado é uma luz de Deus. E essa luz de Deus é um grande sinal para o mundo e para os espíritos de que nós somos e pertencemos a Deus. Tá bom? Deus ele é três pessoas, né? Nós sabemos que Deus é trino, mas ele é três pessoas. Ele é Pai, ele é Filho e ele é o Espírito Santo. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de bênçãos e graças, né? O Pai está muito relacionado a abençoar. Todas as bênçãos saem do Pai, passam pelo Pai. Jesus está muito relacionado à redenção, à salvação, a salvar você, a te redimir, te resgatar, fazer você vencer algo que você não conseguia, te libertar de algum demônio, te libertar de uma situação difícil, te libertar de uma situação impossível até, fazer grandes milagres na tua vida, curar feridas, curar teu corpo espiritual, curar teu coração. Isso passa por Jesus.
O Espírito Santo já é a santificação, você melhorar, mudar concepções para concepções mais santas, pensar como Jesus, como Deus pensaria, entender Deus, clarear as coisas em forma de Deus, compreender que existe uma coisa maior, conseguir compreender a filosofia de Deus, os caminhos de Deus, e também te capacita a fazer. O Espírito Santo tem essa questão de te capacitar a fazer. Eu não conseguiria ler, eu não conseguiria fazer, eu não conseguiria cantar, eu não conseguiria trabalhar nisso, e Deus me capacitou. As capacidades que nós temos, principalmente quando a gente acha, concorda que não tem, vem, ele nos capacita, nos potencializa. Isso é o Espírito Santo. Esse relacionamento trinitário, né? Porque é um só, mas são em pessoas, são relacionamentos pessoais diferentes. Isso está muito relacionado com a leitura de hoje. Por quê? Porque em Cristo abre-se esse caminho para aquele povo. Tanto judeus quanto gentios, eles não tinham isso. Isso é ensinado para aquele que está começando a viver uma nova caminhada, edificado em Jesus Cristo. Por Cristo, Cristo, ao morrer na cruz e se ressuscitar, ele dá isso a todas as gentes. E dá também aos judeus, que se achavam consagrados, povo escolhido por Deus, sim, mas não com a graça que Deus queria derramar. Paulo fala até que o importante era ser circuncidado no coração, né? E eu lembro que eu estudava com um rapaz e a gente na faculdade a gente se encontrava lá embaixo na, na hora do cafezinho lá e ele era judeu, né? E a gente brincava, sempre aquelas brincadeiras bobas, né, e tal, e principalmente dos que não são religiosos. Então a gente brincava com ele às vezes, com ele falava que, você é circuncidado, você cortou, o prepúcio do seu pênis, né, e tal. Aí, bom, cortando isso daí, indo no que interessa, ele falou assim um dia, vocês não têm como saber que eu sou judeu, a não ser pelo meu comportamento ou por esse chapeuzinho que eu uso na cabeça. Aí um outro falou assim, então você usa o chapéu para não ter que mostrar o teu órgão sexual para dizer que você é judeu. Aí ele falou assim, que eu vou ficar mostrando meu órgão sexual só para dizer que eu sou judeu? Mas tem pelo comportamento também. E isso ficou em mim por quê? Porque o comportamento diz, né, o que nós somos. O teu jeito, o que você faz, o que você fala, como você faz e como você fala, mostra o que você é religiosamente. A forma de falar, né, diz muito se você é um cristão ou não. Se você tem palavras do Espírito Santo ou não. O Espírito Santo, ele não tem a ver com palavrão, tem, gente? Não tem, não. Então, uma pessoa que tem santidade na palavra mostra que está cheio de santidade interior. E o contrário, ou vice-versa, né? Mostra que não está com o Espírito Santo. E se eu não estou com o Espírito Santo, eu não estou fazendo uso do meu batismo, né? Dessa consagração a Deus, né? E onde eu consigo esse batismo, né? A nossa igreja, ela é muito rica porque ela dá acesso, ela batiza, ela, ela nos dá a porta aberta para todo esse acesso de Deus, né? O batismo, ele te torna filho, é o benefício do batismo. Cada sacramento tem um benefício. Você vê a unção dos enfermos, hoje a unção dos enfermos, antes extrema unção até o Vaticano II, né? Que era dada à pessoa que estava falecendo. Agora não, agora basta uma doença grave, você pode pedir a unção dos enfermos, essa assistência espiritual à sua saúde. Mas é qualquer tipo de saúde grave, né?
perda de saúde grave, você pode pedir a assistência da unção dos enfermos. Na unção dos enfermos, o que vem é a cura. O benefício é a cura. O perdão dos pecados, a cura. No batismo é a filiação. Né? Todos eles têm. Então, é importante saber que você é um consagrado de Deus e isso faz a diferença. E é a nossa igreja que dá essa autoridade. Quando ele fala aqui de edifício harmonicamente disposto, que se levanta até formar um templo santo. Então, esse templo é nós, mas também é o templo da nossa igreja. Um edifício onde se torna a habitação de Deus. Nós e também nas igrejas, onde tem toda uma estrutura de iniciação, de ensinamentos. Aquele povo ali de Efésios, eles precisavam também aprender, né, para continuar. As coisas, quando são corretas, elas tendem a crescer, a ser contínuas, a se perseverar. Né? Então, a nossa igreja tem muito isso. Nós temos muitos costumes que ficam e que dá resultado quando se reza, né? Quando se pede, quando se ora. São tantas coisas diferentes. Você tem que ver que tem católico de um jeito, católico de outro. Tem católico que é mais propenso a um tipo de oração, tem católico que é mais propenso a outro. E todos se encontram, todos se realizam dentro daquilo ali, se respeitando. Todos se encontram. Eu gosto mais desse lado da igreja, eu gosto mais desse lado da igreja. E a igreja é tão rica para isso, né? Que abraça todos. Tomara que você tenha se encontrado dentro da nossa igreja, num caminho, num ministério, numa pastoral, num movimento, né? Porque isso nos edifica. E isso faz com que o Espírito Santo nos eleve, não modificar assim, no sentido de só corrigir, mas que você fique aberto a receber graças. A dignidade, a graças. Porque as graças caem sempre, gente. A gente que tem que estar aberto a pegá-las, né? A graça é uma chuva caindo. Uma chuva caindo, uma garoazinha caindo sobre todos. Mas aqueles que são batizados, a chuva ela é grossa. Ela cai com força. Para que você se molhe. Está muito voltado ao Espírito Santo, o molhar de Deus. Né? E quanto mais você se abre a Deus, a chuva é cada vez mais forte, para que você fique cada vez mais mergulhado, encharcado de Deus, lavado de Deus. Amém? Salve Maria, Sagrado Coração de Jesus, nós amamos ao poderoso coração sagrado de Jesus, né? Amém. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.